Então, eu sempre toco nessa questão com os homossexuais que nos procuram, né? Primeiro, a autoaceitação, né? Depois, não brigar, não se afastar com a sua família. Poxa, cada pessoa tem um tempo, né? A Leda foi criado em outro tempo, com outra cabeça, com outro tipo de educação, né? Os jovens de hoje já têm outro tipo de educação. Então, meu pai, presidente, né? Foram criados em outra época, né? E outra, principalmente, coisa que eu falo para eles é que não se afastem de Deus também, porque quando você não tem família, aí você não tem uma fé que você possa seguir, e se afasta de Deus também, não se aceita, pronto, você vira um militante que o movimento LGBT gosta de usar, né? Mas foi meio que assim. Então, a família hoje, graças a Deus, eles aceitam muito bem, né, a gente? Sim, minha trajetória é semelhante também, né? Os pais no início tiveram aquela relutância, minha mãe, depois meu pai também com mais dificuldade, mas hoje em dia é tudo muito pacificado, assim, né? Eles entendem que vai muito além, né? O ser filho, o ser irmão, vai muito além de uma questão de orientação sexual, né? Então a gente vai à igreja, à missa junto com a família, né? Seja em Brasília, em Fortaleza, quando a gente passeia por lá e recebe aqui famílias, né? Nossas famílias, então é tudo, graças a Deus, bastante integrado, sabe, Leda? Mas é uma construção. E é interessante como as mães aceitam melhor, né? Aceitam melhor. Aceitam mais rápido, digamos, né? O tempo é diferente, né? O tempo... Aí a gente entende, quer dizer, a gente não gostaria que ele tivesse falado, nem que ele tivesse pensado, mas ele falou e pensou. Aí a gente entende a frase do Bolsonaro um pouco, né? Sim. A gente fala, ele é pai, ele não é mãe, primeiro, então ele vai demorar mais a aceitar. Eu acho que hoje ele não falaria isso. Eu acho que hoje ele não... E quando eu entrevistei o presidente, em 2018, foi a primeira vez que eu entrevistei, ele era então candidato, e eu morava no Rio, sempre morava no Rio já, eu morei 40 e tantos anos no Rio. Eu estou em São Paulo tem 3, 4 anos, e acho que nem 4 anos tem. Eu resisto um pouco a essas contas. A gente chega lá, nos 4 anos. Eu ainda sou mineroca, sabe? Eu ainda sou nascida em Minas e vivida no Rio, sabe assim? Aí eu perguntei para ele isso. Falei, que história é? Eu não quero ficar te perguntando, você é contra os gays e tal. Só que eu errei a pergunta, vocês podem conferir isso na entrevista. E eu falei, eu não quero ficar falando, você é contra os gays. Eu falei, você é gay, você não é gay. Eu não quero ficar falando isso. Porque eu acho que não era isso que eu queria. Eu queria dizer que não era isso que eu queria discutir com o candidato à presidência da República. Porque eu acho que isso não é da competência da presidência da República. Isso é foro íntimo, entendeu? Isso não existe de o presidente, ou sei lá, o tribunal, o Supremo Tribunal decide o aborto. Eu não gosto disso. Dessas coisas. Aí eu queria dizer isso, mas eu errei a pergunta. E ele cai na gargalhada e responde: eu sou gay? Não, claro que não, com esse corpinho horroroso, quem vai querer e tal. Ele debocha dele, ele também. Ele é ótimo. Eu quase morri de vergonha, mas eu cometi essa gafe, entendeu? Estou assumindo aqui hoje. Eu acho que eu nunca tinha comentado isso. Eu fingi que eu não vi, sabe assim? E ele já superou isso, sabe? Mas ele superou essa história, né? Eu acho. Eu acho que ele já entendeu. Porque também, assim como é uma construção, a aceitação da família, também é uma construção de cada um. A tua mãe, o teu pai. Foram construir. O meu pai teve que construir, por exemplo, a ideia de que uma jornalista não é necessariamente uma profissão desonrada. Olha aí. Ele falou para mim, mas jornalista não serve, não presta. Uma mulher jornalista, eu falei, como assim não presta? Eu presto, eu vou prestar sempre. O que é isso? Prestar no sentido sexual, sabe como é? Sim. Interior de Minas, o cara árabe, né? O cara acha você ser jornalista um horror. Há 50 anos eu vou fazer o ano que vem. Há 50 anos atrás, né? 50 anos de profissão que eu estou falando. Entendeu? O cara fica perdido, ele não sabe. Né? O jornalista, para ele, é um ser esquisito. Então, há preconceito contra tudo. A gente tem que saber isso mesmo, se aceitar, ter força interior para ir vencendo cada etapa. Né? E vocês chegaram até o... Diga. Olavo de Carvalho ele tem um texto que ele chama Mentiras Gays. Né? Sempre que ele vem me procurar, eu meio que uso como medida para saber onde que a pessoa está, né, nessa questão da sexualidade dela.
O Olavo fala, resumindo assim o texto, que ser gay não é ser especial, né? Por que eu tenho que... tem um assento preferencial para os gays. Ser gay não te torna especial em coisíssima nenhuma, né? E aí, É mas o verdade. movimento faz com que os homossexuais que não pensam com a própria cabeça pensem que são especiais. Então, quer dar carteirada. Tal coisa. Não, tem que ser para mim porque eu sou gay. Tem que falar assim, assim, assim porque eu sou gay. E a sexualidade é que nem o Peter Boykin também fala nos Estados Unidos. Peter Boykin é um ator, um autor, ele é comentarista da Fox News também e tem vários livros escritos. E ele fala num desses livros que a sexualidade dele é apenas uma nota de rodapé. Então, por que eu tenho que fazer da minha sexualidade algo... eu sou especial por isso. Por que eu não posso ser especial porque eu sou um bom filho, um bom marido, um bom namorado? Não, eu tenho que ser especial porque eu sou homossexual. Então, não faz sentido algum você querer ser especial por causa da sua sexualidade. Né? E retomando essa questão do Bolsonaro, Leda, é muito interessante, né? 7 de setembro do ano passado, a gente foi a Brasília para aquela mega manifestação, né? E aí tivemos, né, tivemos a chance de estar perto ali do Bolsonaro, né, da Michelle, que nos recebeu super bem. Quando o presidente veio até São Paulo, aqui para tarde, na Paulista, né, a gente ficou em Brasília e junto com outros homossexuais e transexuais, fomos recebidos no palácio, né, na casa da Michelle, do presidente. Então, assim, um marco. Então né? ela também é uma pessoa que recebe bem, que entende a história, que lida, né? Sabe? Super. Ela tem com um dos seus amigos, o Agostinho, né? Isso eu sei. Né? A única coisa que eu sei é isso, que eu vejo ela, né, as lives então, dele, já vi ela na cozinha com ele, fazendo coisas na cozinha. O acolhimento dela para conosco, né, com a comunidade gay, né, de gay cristã, gay de direita, né, vai muito além mesmo do Agostinho. Ela não tem preconceito algum, muito pelo contrário. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, né? Que a gente queria deixar esse testemunho aqui. Esse registro, muito legal. Por pouco eles não vão ao nosso casamento, só que ano de eleição, né? E estão em campanha, ia ficar bem difícil por questão de agenda. Mas acho que 2 dias depois do nosso casamento, a gente teve a oportunidade de participar de uma live com o presidente. E ele falou o que ele sempre fala, né? Sejam felizes. Sejam felizes. O movimento quer que o Bolsonaro fale o quê? Que ele suba num trio, numa parada gay da vida? Ele não vai fazer isso. Não precisa disso. Para você respeitar alguém, você não precisa disso. Ficar provando, né, respeito, aquela coisa, não precisa disso. Ele falou, sejam felizes, né? Obrigado pelo apoio, ele sabe da existência da página. Né? A gente falou para ele que tem homossexuais que o apoiam, assim como em 2018, que 30%, né, de homossexuais votaram no Jair Bolsonaro. E eu tenho certeza que esse ano vai ser aumentar. Mais, né? E o que a gente combate, Leda, e o governo, né, o Bolsonaro e seu governo também, é essa questão da agenda de sexualização precoce, né, em crianças. Né? Isso não precisa, não é o momento. Deixem as crianças serem crianças. Quando elas amadurecerem, né, dentro do seio familiar, a partir da sua juventude, da sua adolescência, elas vão poder, né, ter o espaço de se descobrirem, de se perceberem hétero, homo, seja o que for. Né? Então, é essa voz que a gente defende também. Eu também acho perfeito isso. A pessoa tem que se entender, se descobrir. Eu gostei muito do que o Dom falou desse esquema, dessa maneira como ele descobriu. Primeiro, se respeitar, se entender, se compreender, né? Porque isso te dá sustentação para você enfrentar o que você tiver que enfrentar, né? Você é mais forte, fica mais forte. Claro, eu não tinha pensado nisso, mas eu não tinha composto esse raciocínio, mas ele é perfeito, né? Sim, porque uma pessoa com esse referencial, Leda, não vai se desestabilizar, não vai querer se matar, digamos, quando um pai resolve expulsá-la de casa, porque ela é, né, homossexual. Não, vai ser uma barra pesada, vai ser difícil, mas ela consegue ali, né, superar, porque ela tem todo esse arcabouço interior aí. Isso faz a maior diferença, né? E vocês têm a página no Instagram, a página no Face? Isso. Como é que as pessoas fazem contato com vocês? As maiores páginas nossas, né, é o pessoal do Dom Lancelotti, @ né, aqui no Instagram, no Twitter, e Gays com Bolsonaro no Twitter e no Instagram. A gente soma já 200 mil seguidores nas 4 páginas.
Muito E bom. aí a gente abriu agora o Instituto Gays Conservadores do Brasil. Né? E como é que vai funcionar e como é que é o Instituto? Isso. O Gays com Bolsonaro, ele é um movimento político, né? Então, ele vai acompanhar o mandato do presidente Bolsonaro, se Deus quiser, vai acompanhar o segundo mandato dele também. Só que a gente quer fazer, assim como nos Estados Unidos, eles fazem lá desde então, né? Porque eles tinham um movimento político, só que nos Estados Unidos existe um movimento, um grupo, né? Uma instituição chamada Log Cabin Republicans, que são os gays conservadores do Partido Republicano. A Log Cabin, ela tem em todos os estados dos Estados Unidos. E lá eles atuam como movimento cultural, ou seja, eles fazem eventos, eles fazem produção literária, né? Eles recebem e dão apoio para várias instituições, né? Eles sempre falam que tem parceiros na mídia, tem parceiros na política, tem parceiros, sei lá, em Hollywood, embora hoje seja muito difícil ter parceiro conservador, né? E com liberdade econômica em Hollywood, porque essa galera não defende mais tudo isso, é tudo globalista mesmo. Mas eles têm isso. E a gente quer espelhar isso no Brasil, né? O Log Cabin, só que é aquele negócio. O Log Cabin, ele é uma instituição que já está solidificada na cultura norte-americana, né? Então, eles recebem o Trump. A Melania Trump é speaker deles todos. Eles fazem bailes anuais de arrecadação de fundos, né? Então, os empresários fazem investimento nos caras. Eles têm canais de mídia. Então, a gente está caminhando para isso, né? A gente está engatinhando. E o Gays Conservadores do Brasil, a gente quer fazer isso. O Gays com Bolsonaro vai caminhando e o Gays Conservadores do Brasil vai caminhando paralelo, né? Mais para essa guerra cultural, né? Porque o Gays com Bolsonaro vai acabar? Não vai acabar, né? A gente vai continuar dando apoio ao presidente, mas vamos supor, o Jair não é reeleito. Deus me livre, mas não é reeleito. E aí, não, a gente quer uma organização também em que a gente possa dar continuidade ao trabalho que o Gays com Bolsonaro começou, né? Mas também não precisa morrer com o movimento Gays com Bolsonaro, né? Exato, né? Mas como instituto, Leda, a gente quer abraçar outras frentes. O instituto abrange muito mais, né? É muito mais amplo. Exato. Um dos planos que a gente tem para esse ano ainda, né, é até o final, em novembro, quando baixar um pouco a poeira aí, eleitoral, né, de realizar um primeiro curso presencial aqui em São Paulo sobre homossexualidade humana, né? A gente tem parceria com psicólogos aí experientes, né, como Jason Isidro de Brasília, de trazer, né, especialistas para falarem para as pessoas que têm essa dor ainda, né, de não conseguir superar essa realidade de integração da sexualidade, sabe? Seja para pais, para irmãos de homossexuais, né, ou amigos. Então a gente percebe essa missão que vai além da política e a gente quer alcançar pessoas que tenham dificuldades que a gente já superou. Muito interessante isso. Quando eu fazia o Sem Censura, eu fiz algumas mesas redondas discutindo isso. E discutindo com médicos, com psicólogos, fiz uma mesa com trans e com a médica que ministra hormônios, sabe? Quer dizer, as delicadezas disso, né? Porque não é assim, vai tomando qualquer coisa, não é bem assim. É um processo. E tudo isso, né? É um processo, né? Você tem que fazer a coisa com muita seriedade, porque é um tratamento, é a sua saúde, né? Exatamente. É o seu bem mais importante, né? É respaldado, né, por especialistas. Por especialistas. Esse evento, vamos chamar assim, que vocês vão fazer, vai ser muito legal. Porque pode ajudar muita gente, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!